nessa aula iremos resolver algumas questões do descritor 34 do SAEB, tá certo? Do ensino médio. O qual diz: resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos, tá certo? Mas antes, o que a gente necessita para resolver as questões? A gente vai precisar da nossa compreensão e interpretação textual, juntamente com as operações básicas da matemática, certo? Aqui na questão 1, temos que ela trata de um campeonato interescolar das turmas do 5º ao 9º ano, certo? Nos quais as vitórias valem 3 pontos, os empates valem 2 e as derrotas valem 1. Disso, ele quer saber qual turma teve o melhor desempenho. Para a gente saber qual turma teve o melhor desempenho, iremos somar o total de pontos conseguidos nas vitórias, nos empates e nas derrotas. Aqui, temos a turma do 5º ano, teve 0 vitórias, sabendo que cada vitória vale 3 pontos, certo? Então, no total aqui, em pontos, em vitórias, tivemos 0 pontos. Nos empates, valendo 2 pontos, teremos um total de 14 pontos. E as derrotas, 0 derrotas valendo 1 ponto, teremos um total de 0 pontos. E ao somar os 0 pontos das vitórias, os 14 pontos dos empates e com os 0 pontos nas derrotas, iremos ter um total de 14 pontos aqui no 5º ano, certo? Replicando a mesma ideia nas outras turmas, teremos que aqui uma vitória valendo 3 pontos, teve um total aqui de 3 pontos. Aqui 3 vitórias valendo 2 pontos cada uma, tivemos um total de 6 pontos. E 2 derrotas valendo 1 ponto cada uma, teremos um total de 2 pontos. E ao somar os 3 pontos da vitória com 6 pontos dos empates e os 2 pontos da derrota, temos um total aqui de 11 pontos. 11 pontos para a turma do 6º ano, tá certo? Aqui no 7º, 3 vitórias, 3 pontos, 9 pontos. Nenhum empate a 2 pontos cada um, 0 ponto de empate. E 4 derrotas a 1 ponto de derrota aqui no 7º ano, teremos 4 pontos. Um total de 13 pontos. Aqui no 8º, uma vitória, ou seja, 3 pontos. 6 empate, ou seja, 12 pontos. 0 derrota, ou seja, 0 ponto. Logo, um total de 15. Aqui no 9º ano, 2 derrotas, ou seja, 6 pontos. 2 empates, 4 pontos. E 3 derrotas, 3 pontos. Ou seja, aqui um total de 13 pontos. Então, a turma que teve o melhor desempenho foi a turma aqui do 8º ano, certo? Letra D. Questão 2. Temos aqui um gráfico com as medalhas que o Brasil ganhou nas Olimpíadas nos anos de 64 a 88, certo? E a questão quer saber, em média, quantas medalhas o Brasil ganhou durante esses anos, certo? Observando no gráfico, vemos que em 64 o Brasil obteve uma medalha, em 68, 3, em 72, 2, em 76, 2, em 80, 4, em 84, 8 e em 88, 6, certo? E a questão quer saber em média, tá certo? Em média. Lembrando que para se calcular uma média aritmética simples, tá certo? Como calculamos? Pegaremos todos os valores, os totais de valores aqui, ó, e somamos e dividimos pela quantidade, certo? Para se calcular uma média aritmética simples,
somamos todos os valores e dividimos pela quantidade, certo? Aqui, então, o total será uma medalha de 64, mais 3 de 68, mais 2, mais 4, mais 8, mais 6, certo? E dividimos pela quantidade. Temos aqui um total de 7 anos, ou seja, esses valores aqui iremos dividir por 7. Temos que a soma desses valores 26 dividido por 7, que vai ser aproximadamente 3,7. Em quantidades inteiras, temos que esse valor que está próximo de 4. Ou seja, o Brasil ganhou em média 4 medalhas. Questão 3. A questão 3 vai tratar de uma entrevista com 360 alunos, os quais escolheram a disciplina que mais gostam, que foram elas: arte, educação física, matemática e ciência. E traz um gráfico para a gente analisar, certo? Aqui está o gráfico, um gráfico de setores, tá? Também é chamado de gráfico de pixel, caso devido a seu formato, né? E aqui vamos analisar as alternativas. A letra A diz que a maioria dos alunos escolheram matemática. Vemos aqui no gráfico que não, né? Vemos que a maioria escolheram educação física. Vou ter a parte maior aqui do gráfico. A letra B afirma que matemática é mais popular que artes. Observamos que não, né? Vemos aqui que artes é maior que matemática, certo? Tiveram mais alunos que escolheram artes do que escolheram matemática. Letra C. Aproximadamente 200 alunos escolheram educação física. Para a gente analisar essa alternativa, vamos fazer uma divisão aqui no gráfico, certo? Se a gente dividir o gráfico ao meio, certo? Teremos que esse lado aqui vai representar a metade dos alunos. Sabendo que são 360 alunos, logo temos que a metade vai ser 180, concordam? Isso tudo aqui vai ser 180. Sendo que educação física ainda é um pouco menor que a metade. Logo, um pouco menor que 180. Talvez uns 150, 145, 160, certo? Por aí. Não podendo ser 200, certo? Que vai ser um valor menor que 180, não tem como ser 200, certo? Então, não é letra C. Analisando a letra D. Aproximadamente 90 alunos escolheram artes. Aqui dividimos o gráfico ao meio. Vamos novamente dividi-lo ao meio, certo? Mas dividindo agora dessa forma. Com isso, teremos o quê? 4 partes. Essa parte aqui, essa parte e essa outra parte aqui. E no total de 360 alunos, ao dividir em 4 partes, cada parte terá o quê? Terão 90 alunos, certo? E a gente observar aqui, ó, artes, exatamente uma dessa quarta parte. Logo, a gente pode afirmar que aproximadamente 90 alunos escolheram artes. Então, com isso, a gente encontra aqui a letra D. Vamos apenas verificar aqui a letra E. Na letra E, diz que aproximadamente 100 alunos escolheram matemática. Inicialmente, a gente observou que menos alunos escolheram matemática e mais alunos escolheram artes. Sendo que a gente acabou de concluir que aproximadamente 90 alunos escolheram arte, logo, se matemáticas foram menos alunos que escolheram, terá que ser um valor menor que 90. Então, logo, não tem como ser 100 alunos, certo? Então, a gente fica realmente aqui com a letra D. Questão 4, certo? A questão 4 traz uma tabela com
os anos de escolaridade da população do Brasil em 1995, separada por sexo. E pergunta aqui, quantos homens com 4 ou mais anos de estudo haviam? Observar aqui, temos que a população sem instrução ou que tiveram menos de 1 ano de estudo, ao total foram 19.597.221. E de homens foram 9.782.640, certo? E aqui o valor de mulheres. Porém, esses valores aqui não nos servem, porque a questão quer saber quem tem 4 ou mais anos, sendo homens. Então, a gente vai observar somente essa tabela aqui, que é a tabela dos homens, e dessa faixa etária aqui para frente, ou seja, dos 4 anos ou mais. Que observamos, teremos os valores de 20.416.000, 7.136.051 e 8.443.226. E ao todo, esses homens aqui será em um total de 35.995.693. Ao somá-los, encontraremos esse valor aqui, de 35.995.693, certo? Com isso, a gente fica aqui com a letra C. Questão 5. A questão 5 trata de uma safra de milho e uma safra de feijão dos anos de 2005 a 2009. E quer saber em qual desses anos a safra de feijão foi menor que a metade da safra de milho, certo? Observamos aqui que no ano de 2005 a safra foram de 3.600 quilos, logo a metade dessa safra de milho foram quanto? Ao dividir por 2, a metade, temos uma safra de 1.800 quilos. E observamos aqui que em 2005, a safra de feijão foi 1.500 e a safra de milho, ou seja, a metade da safra de milho foram 1.800 quilos. A gente observa aqui que foi no ano de 2005 que a safra de feijão foi a metade da de milho, certo? Mas vamos verificar os demais anos e ver se realmente foi 2005 o único ano que a safra de feijão foi a metade da safra de milho, certo? Observando aqui em 2006, ao dividir a safra em 2 partes, teremos um total de 1.225 quilos. E vemos aqui que a safra de feijão em 2006 foram de 2.050 quilos, ou seja, foi maior que a metade da de milho, certo? Por enquanto, permanece aqui 2005, sendo o ano em que a safra de feijão foi menor que a metade da de milho. Vamos ver aqui os demais anos. Aqui no ano de 2007, teremos que a metade vai ser 1.940 quilos, ou seja, a de feijão foi maior do que a metade da de milho. Em 2008, temos que a metade aqui será de 2.107,5. E aqui em 2009, teremos que a metade será de 1.928. Observar os demais anos aqui, temos que a safra de feijão de 2006 a 2009 sempre foi maior que a metade da safra de milho. Apenas em 2005 que a safra de feijão foi menor que a metade da de milho. Com isso, marcamos aqui a letra A. Questão 6. A questão 6 traz uma tabela com a concentração de vitaminas A, B1 e B2 em 100 gramas de certas frutas, tá certo? De algumas frutas aqui. E pergunta qual foi a variação máxima dessas quantidades de vitaminas.
Ao falar variação máxima, podemos interpretar sendo a amplitude total desses dados aqui, certo? E o que seria essa variação máxima? Essa amplitude total, ela é a diferença entre o dado de maior valor e o dado de menor valor, ou seja, a diferença é o resultado, né, de uma operação de subtração, ou seja, iremos subtrair o dado de maior valor com o dado de menor valor. Observando aqui na vitamina A, vemos que a fruta com maior concentração foi a mangaba e a de menor concentração foi a graviola. E ao fazer essa diferença aqui da vitamina A, teremos 30 menos 2, que dará 28 MCA, que é a unidade aqui, tá certo? MCG, perdão. Observando aqui na vitamina B1, temos que a fruta com maior concentração foi a graviola, com 100 MCG, e a fruta de menor concentração foi a melancia, com 20 MCG. Aqui, ao verificar aqui a vitamina B1, teremos a diferença de 100 para 20, que teremos o resultado de 80 MCG, certo? E na vitamina B2, teremos que a fruta com maior concentração foi o abacaxi e a de menor concentração foi a melancia. Fazendo a diferença, temos 128 menos 30, ou seja, 98 MCG. O que nos resulta na letrinha D, certo? Questão 7. Questão 7 traz um gráfico com as produções de queijo de janeiro a maio. E quer saber e pergunta em qual período essa produção diminuiu. Observamos aqui que a produção cresceu de janeiro a fevereiro, se estabilizou de fevereiro a março, voltou a crescer de março a abril e diminuiu de abril a maio, né? A gente observa aqui que no período de abril a maio que diminuiu, a gente encontra aqui na letra D. Questão 8. A questão 8 irá tratar da quantidade de frete realizadas por dia da semana durante um período de 4 semanas. E que no dia que ocorrer de tiver menos fretes, a companhia irá realizar uma promoção. Mas para isso, iremos verificar aqui, em cada dia da semana, a quantidade de frete realizado por essa companhia. Verificamos aqui que na segunda-feira, durante a primeira semana, a companhia realizou 15 fretes. Na segunda semana, 13 fretes. Na terceira semana, 12 fretes. E na quarta semana, realizou 16 fretes. E ao verificar esse total de fretes aqui, ao somar os fretes da primeira, segunda, terceira e quarta semana, teremos que na segunda, a companhia realizou um total de 56 fretes. Aqui na terça-feira, durante as 4 semanas, verificamos que a companhia realizou um total de 36 fretes. Na quarta-feira, ela realizou um total de 59 fretes. Na quinta-feira, um total de 41 fretes. E na sexta-feira, um total de 61 fretes. Com isso, a gente verifica aqui que o dia da semana que a companhia realizou menos frete foi na terça-feira, e com isso ela irá realizar essa promoção
na terça-feira, que a gente encontra aqui na letra B. Questão 9. A questão 9 irá apresentar as pontuações realizadas entre os times alfa e beta de voleibol, certo? Aqui temos a tabela indicando os pontos realizados por cada equipe nas modalidades de saque, bloqueio, ataque e erros adversários. E traz as seguintes alternativas. Na letra A, afirma que a alfa superou a equipe beta em pontos de saque. Verificamos aqui que a equipe alfa realizou 2 pontos de saque e a equipe beta realizou 5 pontos. Logo, a equipe alfa não superou a equipe beta em pontos de saque. Letra B. A equipe alfa obteve mais pontos de bloqueio que a equipe beta. Verificamos aqui que no bloqueio a equipe alfa obteve 6 pontos e a equipe beta 4. Realmente a gente verifica aqui que a equipe alfa superou a equipe beta em bloqueios, tá certo? Vamos verificar as demais alternativas antes de marcar a letra B. Letra D. A equipe beta obteve os mesmos pontos de ataque que a equipe alfa. Verificamos aqui que a equipe beta obteve 3 pontos de ataque e a equipe alfa obteve 4 pontos. Com isso, a equipe beta não teve a mesma quantidade de pontos que a equipe alfa. Letra E. A equipe alfa superou a equipe beta em pontos de saque e de bloqueio. Vamos ver aqui que na modalidade de saque, a equipe alfa não superou a equipe beta, certo? E na de bloqueio sim. Na de bloqueio, a equipe alfa superou a equipe beta, porém, na de saque não superou. Então, não é nossa letra E. Ficamos aí com a letra B. Questão 10. A questão 10 irá tratar de uma enquete realizada em 2010 com 279 internautas, os quais foram entrevistados, perguntando se as atividades humanas provocavam o aquecimento global. Desses, 67% responderam que sim, 25% responderam que não e 8% não souberam avaliar. Aqui, a questão quer saber quantos desses internautas responderam não à enquete. Para calcular quanto desses internautas responderam não, iremos calcular a porcentagem de 25%. Mas antes, iremos verificar que ao se ler uma questão de matemática e conseguimos interpretar as preposições de, da e do, verificamos daí que iremos realizar uma multiplicação, certo? A gente verifica que foram 25% dos internautas que responderam não à enquete. 25% dos internautas. O que seria? Seriam 25% de... Quantos internautas temos? Temos 279 internautas. Ou seja, 25% de 279. O que representa 25%? Certo? É 25 por 100. Certo? 25% é 25 por 100. 25 sobre 100. Esse a gente acabou de verificar aqui, ao interpretar uma questão matemática e encontrar as preposições de, da e dois, de, da e do, e os seus plurais, iremos interpretar daí uma multiplicação, certo? Então, é 25 por 100 vezes 279. E como todo número inteiro também é um número decimal, temos
essa multiplicação entre frações, que multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Logo, 25 vezes 279, teremos 6.975 sobre 100. Ou seja, teremos aqui 69,75. E temos que esse valor aqui está entre quem? Está entre 50 e 75. Ou seja, 69,7 é maior que 50 e menor que 75. Com isso aqui, marcamos a letra C. Certo? Questão 11. Trata aqui da taxa de desemprego em algumas regiões metropolitanas. E pergunta: quantas pessoas desempregadas foram pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre, sendo que ao todo foram entrevistadas 250 mil pessoas. Aqui o gráfico apresenta os valores da taxa de desemprego. Geralmente, certo? Não vai ser uma regra, mas geralmente, na grande maioria das vezes, ao analisarmos uma taxa, esses valores estarão expressos em porcentagem. Então, a gente vê aqui que Porto Alegre teve uma taxa de 9,8, ou seja, 9,8%. E quanto que são 9,8% de 250 mil, certo? Iremos analisar novamente através das preposições da, do e de, certo? Ou seja, iremos agora aqui calcular quanto que são as pessoas desempregadas na região metropolitana de Porto Alegre, sendo que 9,8% das pessoas entrevistadas. E quantas pessoas são essas? São 9,8% de 250 mil pessoas. E o que são 9,8%? É 9,8 por 100. E temos aqui que esse de interpretamos como uma multiplicação. Ou seja, é 9,8 por 100 vezes 250 mil. Sabemos que todo número inteiro também é uma fração. E ficamos aqui com essa multiplicação de frações, no qual multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Com isso, temos um valor de 2.450.000. Sobre 100. Ao simplificar esses zeros aqui, teremos um total de 24.500 pessoas, certo? Com esse valor aqui, verificamos que será a alternativa A. A questão 12 irá tratar referente ao IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, tá certo? E com esse índice é utilizado para se calcular a inflação naquele período, certo? Aqui temos alguns itens verificados aqui pelo IPCA. São eles: alimentação e bebida, habitação, artigo de residência, vestuário e transportes. Desses daqui, a questão quer saber qual foi o item mais determinante para a inflação de 2008. Observamos aqui as colunas, certo?
verificamos que aqui tem maior destaque são a coluna referente à alimentação e bebidas, certo? Ou seja, nossa letra A. Questão 13. A questão 13 irá tratar das eficiências de alguns fogões segundo o seu combustível, certo? Aqui temos a eficiência dos fogões a lenha, a carvão, a querosene, a gás e os elétricos. Aqui, pode-se afirmar que a eficiência dos fogões aumenta à medida que diminui o custo dos combustíveis. Verificamos aqui que no gráfico em nenhum momento trata dos valores dos combustíveis, então não faz sentido ser a letra A. À medida que passa a empregar combustíveis renováveis, aqui o único que seria renovável a depender da fonte que gera seria os fogões elétricos. Se vir de uma matriz energética renovável, seria o único, mas os demais aqui nenhum são de combustíveis renováveis, então não faz sentido aqui ser a letra B. Letra C. Cerca de 2 vezes quando se substitui o fogão a lenha por o fogão a gás. Verificamos aqui que a eficiência do fogão a lenha é quase 30% e que a eficiência do fogão a gás é quase 60%. Ou seja, quase dobra a eficiência ao substituir o fogão a lenha pelo fogão a gás, certo? Com isso aqui, a letra C está correta. Vamos verificar as demais para ver se não tem nenhuma inconsistência. Cerca de 2 vezes quando se substitui o fogão a gás para o fogão elétrico. Verificamos aqui que o fogão a gás tem uma eficiência de quase 60% e o elétrico um pouco mais de 60%. Realmente aqui teve uma melhora na eficiência, mas não chega a ser 2 vezes, certo? Então não é letra D. Letra E. Quando são utilizados combustíveis sólidos? Verificamos que não, né? Os únicos fogões a combustível sólido que temos aqui é a lenha e a carvão, e verificamos que eles são os menos eficientes. Então não é letra E. Com isso, ficamos com a letra C. Questão 14. Questão 14 irá tratar de uma pesquisa realizada em residências no período de 20 às 21 horas de certos canais de TV. A TV A, B, C, D e nenhum canal. Aqui a questão quer saber o número de residências atingidas nessa pesquisa aproximadamente. Verificamos aqui que aproximadamente umas 32 residências estavam sintonizadas na TVA. Aqui aproximadamente umas 30 na TVB, 20 na TVC, 100 na TVD e aqui aproximadamente uns 18 residências não estava sintonizada em nenhuma dessas outras TVs. Assim, ao se somar esses valores aqui, verificamos que aproximadamente teremos aqui 200 residências atingidas durante a pesquisa. A questão 15 irá tratar dos principais sintomas referente aqui à influenza A. Aqui temos um gráfico com a porcentagem aqui de incidência dos sintomas, certo? E se afirma que a tosse e a febre são sintomas mais presentes dos indivíduos com o vírus H1N1. Verificamos aqui que realmente está bem presente a tosse e a febre, mas não chega a ser a principal. Vemos aqui que a principal, ou seja, com maior incidência, é a dispneia, certo? Então aqui não é letra A. Letra B. A mialgia, a coriza e a dor de garganta
aparece com a mesma frequência em indivíduos com H1N1. Verificamos aqui que a dor de garganta e a coriza realmente aparecem com a mesma frequência, porém a mialgia aparece um pouco mais. Com isso a gente vê que não é letra B. Letra C. A mialgia aparece em 40% dos indivíduos que têm o vírus H1N1. Verificamos aqui que não, né? Que a mialgia, talvez aqui uns 35%, certo? Mas não chega a ser 40%. Temos aqui a letra D. Somente 50% dos indivíduos com o vírus H1N1 apresentam febre. Verificamos aqui que a febre vai estar em torno de uns 95%, tá certo? Então, não é apenas 50%. Na letra E, temos que a dispneia está presente em todos os indivíduos com o vírus H1N1. Verificamos aqui no gráfico que a dispneia vai estar presente aqui em 100% dos indivíduos. Logo, estará em todos, certo? Com isso, a nossa letra E.